Dando sequência, então, aos estudos sobre a questão do procedimento administrativo sancionatório, é importante a gente reforçar que antes de ser emitida a decisão, esse procedimento, esse processo, ele precisa ser remetido a um órgão de consultoria jurídica, para que então ele emita o seu parecer. Uma vez emitida, né, isso aí é uma questão até de validade, certo, do procedimento administrativo. Caso isso não ocorra, automaticamente incide ali um vício, podendo gerar a invalidação daquele processo administrativo, certo? Essa decisão, uma vez, né, que o processo chega à autoridade competente para que ela tome a sua decisão devidamente motivada, sempre vai haver, né, mantém-se a regra de que o prazo para que ela seja emitida é de 20 dias. A notificação do interessado quanto à decisão ao interessado ou aos interessados quanto àquele procedimento administrativo, ela deve ser publicada aí no Diário Oficial do Estado, tá? Para que seja dada aí a devida e ampla publicidade. E também é importante que sejam verificadas outras formas para que as partes envolvidas tenham ciência. Então, a intimação também, seja por carta, seja por uma entrega também, né, pessoal ali dessa intimação, presencial, é muito importante que aconteça para que as partes fiquem cientes e aí sim, a partir do momento da ciência, comece a fluir para elas o prazo aí, caso insatisfeitas com a decisão, o prazo para exercer ali o direito de recurso. É importante a gente frisar que o procedimento sancionatório ele é considerado sigiloso, tá? Então, até decisão final, ele tem essa característica relacionada ao grau de sigilo. Então, sobre ele, automaticamente recaem todas aquelas questões envolvendo, né, de que não pode ser dado amplo acesso, não pode ser dada ampla divulgação de todas as ações tomadas ali dentro daquele processo, salvo, né, aquilo que se relacione às partes. Então, as partes terão amplo acesso, né, ao processo sancionatório, seus procuradores, e eventualmente um terceiro aí que demonstre que tem um interesse legítimo quanto à obtenção ali de informações. Sendo considerado então um procedimento sigiloso, todo aquele, né, seja um servidor ou seja um terceiro, que tiver acesso aos autos, né, ao processo administrativo e divulgue as informações ali constantes, sobre essa pessoa recairá, né, uma infração. Na esfera administrativa é considerada uma infração disciplinar grave, certo? E sem prejuízo de um ajuizamento, né, no aspecto judicial, quanto às questões de esfera civil, indenizações, quanto também no escopo de uma questão criminal, pode até incidir, se o caso, numa questão de improbidade aí administrativa. Então, é muito importante a gente considerar esse processo, né, ele sendo um processo sigiloso, e aí, mais uma vez, cumpre destacar que sendo sigiloso, esse sigilo, ele, como sempre, né, ele é temporário, ou seja, ele vai até a decisão final, uma vez publicada, né, até porque sobre ela vai ser dada essa ciência através de uma publicação no Diário Oficial do Estado. Então, até a decisão final, esse procedimento ele vai ter essa característica de um procedimento sigiloso. Exarada a decisão final, aí sim ele torna-se público, podendo ser dado acesso, né, àqueles que tiverem interesse em obter as informações. Falando agora, então, sobre o procedimento para obtenção de certidão. Assegurado na nossa Constituição Federal, né, esse direito a ser exercido por todo e qualquer cidadão, por toda e qualquer pessoa, seja ela jurídica ou física, de obter dos órgãos públicos, da administração pública, certidões sobre os atos, contratos, decisões, né, e pareceres que tenham sido emitidos por ela. Então, esse é um direito assegurado dentro da Constituição Federal. E o que acontece? Após feito esse protocolo aí, né, essa solicitação de uma certidão, essas certidões elas precisam ser expedidas
sob uma forma de um relato, ou então através de uma cópia, certo? Do que se foi pedido. Então, porque o que eu preciso relatar aqui? Quando que em especial a gente faz a certidão? Por exemplo, aqui, se há um pedido, né, um protocolo de requerimento, por exemplo, sobre um processo em que parte dele está correndo sobre um nível de sigilo. E aí, consequentemente, sobre aquele processo não pode ser dado vista, salvo se forem as partes envolvidas. Então, o que o servidor deve fazer? Ele vai certificar, né, as informações que são consideradas públicas. Então, ele certifica, ele faz ali um relato sobre o que se refere àquele procedimento, se for possível, né, colocar o nome das partes, ou então ele vai colocar elas de forma abreviada, vai colocar ali o número do processo, o objeto dele, e vai dar a publicidade daquilo que é permitido, certo? Aí sobre isso é dada então uma certidão em forma de relato. Pode acontecer também de, por exemplo, ser um tipo de documento, né, a qual não possa ser dado amplo acesso por conta de ser considerado um documento frágil. E aí, essa também certidão, ela deve ser expedida mais uma vez nesse formato, né, de um relatório. Então, caberá ao servidor público ele relatar, né, todo o formato daquele documento, todo o formato daquele procedimento. Ou então, quando não é necessário fazer através de relato, deve-se fazer então através, né, do fornecimento de uma cópia, né, de uma cópia reprográfica daqueles elementos que foram solicitados. Lembrando aqui que em relação à cópia reprográfica, isso gera um custo muitas vezes para a administração. Então, o fornecimento desses documentos, havendo custo para a administração, eles devem ser, né, reportados ao interessado, aquele que fez o requerimento. Ele só será liberado, né, de fazer o pagamento dessas custas caso ele declare ali sua hipossuficiência financeira, ou seja, de que ele não tem como arcar com aquelas despesas, né, sob trazer um prejuízo sobre o seu próprio sustento de sua família. Então, quando nós falamos de uma cópia reprográfica, é muito importante a gente entender que ela pode sim, inclusive eu entendo, no meu entendimento até, ela deve ser cobrada, né, repassada ao cidadão, né, que tenha feito esse requerimento, a pessoa que tenha feito esse requerimento, seja ela física ou seja ela jurídica. Haverá isenção, então, somente naqueles casos de hipossuficiência financeira. Esse requerimento, quando é apresentado um requerimento para obtenção de certidão, existe um prazo para que ela seja emitida, e esse prazo ele é até de 5 dias úteis, tá? Para ser remetido aí então e apreciado pela autoridade competente. E aí, depois dessa apreciação, essa certidão, então, ela deve ser emitida num prazo que não pode também ser superior a 5 dias úteis. Então, se a gente for ter uma soma aí do procedimento, né, relacionado à obtenção de uma certidão, a partir do seu protocolo, então, o prazo máximo que tem é de 10 dias úteis, uma vez que, feito o pedido, ele deve ser apreciado dentro de 5 dias úteis. Uma vez apreciado, essa certidão ela vai precisar ser emitida em também até 5 dias úteis. Pode acontecer desse requerimento ele ser indeferido, seja porque, por exemplo, trata-se de um procedimento, né, sigiloso, de um documento sigiloso, ou então até de uma questão que não é daquela, né, daquele órgão público. Então, o requerimento ele pode ser indeferido, mas lembrando sempre que dentro do princípio da motivação, esse despacho, né, essa decisão vai precisar ser motivada, esse despacho ele precisa ser motivado, e aí a motivação vai precisar explicar, né, por que aquela divulgação ela não pode ser, né, porque que aquela informação ela não pode ser concedida. Salvo aquelas questões de informação de caráter pessoal, que esbarra aí na questão de um procedimento administrativo sancionatório, né, porque está dizendo respeito à vida privada, à honra, à imagem da pessoa, tudo aquilo também que colocar em risco a segurança tanto da sociedade quanto do Estado,
ele vai se enquadrar nessa questão de algo que não pode ser dada ampla divulgação. Então esses são exemplos, né, de que mesmo sendo um direito constitucional garantido quanto ao direito de petição, não significa que esse pedido, né, precisa ser deferido por haver uma previsão constitucional. O exercício quanto ao direito de petição, que ele é constitucionalmente garantido. Então o que a administração não pode fazer é impedir que a pessoa, né, não faça o seu protocolo, não faça a sua solicitação. Uma vez feita essa solicitação, caberá então à administração pública fazer então ali uma apreciação dentro do seu, né, juízo ali, para verificar então se é pertinente aquele pedido e se a informação solicitada ela pode ser prestada. Então lembrando aí que o que vai envolver sigilo são todas aquelas informações então que têm uma relação com informações consideradas pessoais, tá? Também se for alguma questão, né, que se enquadra aí numa hipótese constitucional exigindo um sigilo e tudo aquilo de uma forma geral que coloque em risco a segurança da sociedade e do Estado. Mesmo assim, certo? Antes da decisão a ser emitida pela autoridade competente, mais uma vez aqui entra a importância de que esse processo seja remetido a um parecer da consultoria jurídica. A consultoria jurídica, uma vez, né, instada a se manifestar, ela vai ter um prazo de 3 dias úteis, certo? Também, considerando o exercício do duplo grau de jurisdição, sendo indeferido o pedido de certidão, vai caber um recurso, tá? Então, isso é sempre garantido também, né, ao cidadão, à pessoa física ou jurídica. Essa expedição de uma certidão, ela independe, certo, de qualquer pagamento com relação ao que o requerente demonstrar aí que ele precisa daquilo para exercer ali uma defesa ou um esclarecimento de situações de caráter pessoal. Então, a regra em relação à certidão, aquelas certidões que a gente pede, né, sobre antecedentes criminais, certidão sobre a questão de distribuição de processos em nosso nome. Então, tudo aquilo que se refere ao esclarecimento de informações que tenham um cunho pessoal, sobre isso não poderá ser cobrado nada da pessoa física ou jurídica que a solicitar, certo? Nos demais casos, aí sim pode-se recolher, né, pode-se pedir o valor correspondente. Por exemplo, é o que a gente chama da certidão de objeto e pé. Então, a pessoa ela faz um requerimento para saber se existem processos distribuídos em seu nome. Há lá algo positivo, né? É elencado e ali indicado, então, através dessa certidão, de que há distribuição de 1, 2, 3 processos. Caso essa pessoa daí, ela tenha, né, queira obter esclarecimentos sobre ali o andamento desse processo, em que fase que ele está, se ele está arquivado, se ele está concluso, se ele está em fase de recurso, sobre esse detalhamento, aí sim poderá ser cobrado, que é o que a gente chama de certidão de objeto pé, sobre isso poderá ser cobrado então um valor. Tá bom? Agora, sobre tudo aquilo que se forem relacionados aos esclarecimentos básicos, esses tipos de certidão não pode ter um valor a ser cobrado. Então, isso vale, isso é muito comum quando a gente tem essa questão relacionada a processos judiciais, mas isso se aplica também aos processos administrativos. Então, de repente, lá uma pessoa física ou jurídica, ela quer saber, né, um dia ela trabalhou dentro daquela administração pública e tudo mais, e ela até precisa para demonstrar se o caso, por exemplo, até para exercer uma defesa junto a um processo judicial quanto à sua idoneidade, ela precisa de uma certidão de que o período em que ela trabalhou dentro daquela administração pública, ela não incorreu em nenhum processo de sindicância, em nenhum processo administrativo disciplinar, tá? Então, isso também vai recair sobre as questões de processos considerados administrativos. Existe aí também a questão mesmo da obtenção de informações pessoais.
que aí cai até nessa questão que eu mencionei também em relação ao quê? A você saber, né, todos os registros, tudo que diz respeito a mim, né, o que há registrado em meu nome. É como uma consulta, por exemplo, ao Serasa, aos cadastros de processão ao crédito, Serasa, SPC. Então, toda pessoa, ela vai ter direito a saber o que tem, o que corre em seu próprio nome. Ela quer saber isso que eu falei, seja no aspecto administrativo, ela quer saber se dentro daquele órgão corre algum processo contra ela, um processo, por exemplo, né, quanto à cobrança de algum imposto, sobre uma questão mesmo de alguma irregularidade constatada em relação a questões de zoneamento, a questões relacionadas ali à vigilância, então, né, as pessoas jurídicas ali querendo saber mesmo se tramita lá, imaginamos o seguinte, né, alguém está interessado em comprar, né, um estabelecimento comercial, vai ser passado aquele ponto, né, aquele objeto ali comercial. E aí, aquele interessado, ele quer saber se, por exemplo, como que está, né, a situação daquele estabelecimento perante a vigilância sanitária do município, né? Se aquele estabelecimento, ele tem, qual é o histórico dele junto à vigilância? Ele já foi notificado muitas vezes ou não foi? Porque isso certamente vai impactar na escolha, né, do interessado quanto à compra ou não daquele ponto comercial. Então, toda pessoa ela vai ter direito, né, a saber ali sobre aquilo que ela tem interesse em registros nominais, né, sobre o que conste ali em nome dela, né, sobre registros que podem ser informatizados ou não, tá bom? Então, isso é bem importante a gente entender que se refere também a questão aí dos processos administrativos. Como eu falei, é bastante comum a gente ter essa prática, a gente ter essa rotina dentro da esfera judicial, quanto à obtenção, né, de certidões. Agora, dentro da parte administrativa, muitas vezes, ainda, né, isso já vem mudando ao longo dos tempos, mas há ainda, muitas vezes, uma resistência quando chega uma pessoa e faz esse pedido de obtenção dessas informações pessoais. Imperiosamente, se isso se trata, de repente, em relação a isso, aos registros dela ali, quando da atuação, de repente, dentro daquele órgão público. Mas é sim devido, tá, esse procedimento, uma vez feito o requerimento, direito, né, dele tendo interesse, é direito dele obter todas as informações. Esse requerimento, ele é importantíssimo, né, que ele precise ser manifestado expressamente, certo? Quanto que ele quer saber. Então, por exemplo, né, eu, Estela, trabalhei, né, na administração pública X, trabalhei junto ao município, né, XYZ, e eu quero ali, formulo um requerimento falando que eu quero o meu relatório junto aí ao meu prontuário, junto aos recursos humanos, para verificar como que foi minha conduta, se eu sofri alguma advertência, se a mim foi aplicada alguma suspensão, porque, como eu falei, de repente isso pode ser importante para mim quanto à comprovação da minha idoneidade dentro de um processo judicial, certo? Ou mesmo naquilo que se refere a um outro mesmo processo administrativo. Então, de repente, eu trabalhava num órgão público, eu mudei de órgão público. E nessa mudança, de repente, pode ser que eu comece a sofrer ali algum tipo de assédio, né? De assédio moral, ou seja, de repente, vítima de alguma questão ali, e em razão disso eu começo a sofrer ali um procedimento administrativo disciplinar, por questões às vezes de esfera, que a gente sabe muito bem que acontece, de esferas de ordem política, tá? E aí, por esse motivo, eu quero comprovar que em outro órgão público, quando eu atuei, eu não tive nada que tenha manchado, né? Que tenha trazido alguma mácula à minha atuação. Então, por esse sentido, eu preciso apresentar o meu pedido, ele precisa ser apresentado formalmente, e eu preciso relatar o que eu quero saber. Então, eu preciso dizer, né, o que eu quero e como eu quero essa informação.
Feito esse pedido, essa informação ela precisa ser fornecida no prazo máximo de 10 dias úteis, tá? Então, feito o protocolo, inicia-se o prazo para a obtenção dessas informações, que aí as condições de fornecimento é de que sejam nesse prazo máximo de 10 dias úteis. Essas informações é muito importante que elas sejam transmitidas de forma clara, tá? Elas não podem vir ali de forma, uma linguagem muito técnica, que dificulte ali o entendimento do interessado. Então é muito importante, né, que conforme também depois for requerido pelo interessado, essas informações sejam dadas dessa maneira clara, de forma transparente, em relação a tudo aquilo que tiver sido registrado, ao como, né, essas informações foram obtidas. Então, se foi dentro do prontuário do setor de recursos humanos, se foi dentro de processos administrativos. Então, qual foi, né, quais foram as fontes, quais foram as formas de obtenção desse registro. Também a administração pública vai ter que indicar, né, por quanto tempo que esses registros eles serão mantidos ali junto à administração, certo? Vai precisar indicar também, né, quais são os cargos dessas pessoas, as categorias, né, quais cargos ocupam, quais são as questões relacionadas aos serviços de todos aqueles que têm acesso aos registros. Também vai precisar fazer ali uma qualificação, né, uma indicação nessa transmissão dessas informações a quem está apto a receber a comunicação desse registro. Então, a quem foi dado o conhecimento, certo? Se, por exemplo, esses registros são transmitidos a outros órgãos estaduais, quais são esses órgãos? Então, por exemplo, isso aqui é remetido anualmente ao Tribunal de Contas do Estado, dentro da questão das contratações públicas. Então, uma vez contratado, nós remetemos, né, precisamos fazer a remessa disso junto ao Tribunal de Contas do Estado. Ou nós precisamos fazer disso, tratando-se ali de alguma contratação junto à Secretaria de Saúde, ao Departamento de Saúde, nós precisamos remeter isso ao Ministério, né, da Saúde, ou pode ser o Ministério da Educação, caso se trate ali algo relacionado à educação, ou sendo da educação, eu precisei reportar isso, por exemplo, à diretoria de ensino, que se refere ao Estado, né? Então é algo ali relacionado ao município, né? A municipalização da educação, mas de repente é algo que sobre isso precisa ser prestado contas ali, né, a diretoria de ensino do Estado, ou mesmo, né, ao Ministério da Educação, dentro daquela questão dos censos escolares, é um outro exemplo aí. Então, tudo isso, quando a administração for dar a informação ao requerente, é muito importante que essas informações, elas sejam muito ricas em seus detalhes, tá? Lembrando que a importância de uma linguagem clara, mas também a importância do devido detalhamento dessas informações. Se tiver, né, algum dado que tenha sido omitido, certo? Pelo requerente ali, né, quando ele solicitou, ele não vai poder ser utilizado, né, contra aquilo que foi instaurado. Então, tudo aquilo, né, todos aqueles dados, né, que se tiver sido ocultado pelo interessado quando da sua solicitação, ele não vai poder ser utilizado, né, em qualquer procedimento que venha a ser instaurado, né. Então, por exemplo, eu não relatei tudo aquilo que eu queria, e aí depois eu não posso, por exemplo, ajuizar um procedimento, seja na esfera administrativa ou seja na esfera judicial, quanto a um cerceamento, né, do meu direito ali de obtenção das informações, certo? É muito importante que os órgãos também, ao fazer essa coleta de informações, ela precisa esclarecer, né, aos interessados o que? Se existe um caráter obrigatório ou facultativo dessas respostas, tá? Então, a administração tem o dever de dar essas informações ou a ela cabe a questão da discricionariedade.
Isso é muito importante também, que seja dada essa clareza com relação ao interessado. As consequências também, né, que também podem acontecer em relação a dar um dado ali incorreto. Então também precisa, né, se esclarecer ali que um pedido sendo feito de forma incorreta, ele pode gerar uma incorreção também nas suas respostas. Então, de repente, ele não expressou bem o que ele queria, aí vem uma resposta e ele fala, não, mas não foi isso, né? Não era isso, essa informação que eu queria obter. E aí sempre isso vai precisar ser remetido a como estava o pedido dele. Se o pedido dele foi feito de uma forma incorreta, se ele pediu errado, automaticamente ele vai ter uma resposta errada também, certo? É preciso também esclarecer, né, a questão mesmo de a quem se destina, né, quais órgãos se destinam essas informações. E também se esse direito de acesso, ele pode ser remetido aí a alguma retificação, algum direcionamento mesmo. Então vamos imaginar o seguinte, de repente aquela informação, ela não pertence àquele órgão, né, àquela entidade ali da administração. Então caberá também um relato de que a quem deve ser reportado esse pedido, tá? Quando essas informações, né, elas forem colhidas através de respostas, né, de um questionário, elas devem conter os esclarecimentos todos que tratam aí que nós falamos. Então hoje é muito comum, por exemplo, que consultas públicas sejam feitas através do preenchimento do Google Forms. Então isso é bastante também, isso aconteceu bastante dentro da pandemia. Então a Secretaria de Educação, por exemplo, naquela questão mesmo do retorno, do ensino híbrido, da forma de atendimento, algumas secretarias de educação utilizaram, né, de questionários para entender o que aquela comunidade, né, entendia como melhor, uma volta, né, em 100% presencial, ou um ensino de forma híbrida, ou então uma permanência do ensino no formato online. Então, foi muito comum a utilização, considerando o estado que nós estávamos, né, quanto à necessidade de distanciamento, que esses questionários fossem apresentados através de formulários online, tá? É importante também a gente reforçar, tá, que é expressamente proibido inserir, né, no fichário de alguém opiniões que sejam de caráter político, filosófico, religioso, racial, orientação sexual ou mesmo a questão de posições aí sindicais ou partidárias. E isso aí, sobre o servidor que fizer esse relato, ele incidirá tanto também em sanções na esfera administrativa, quanto na esfera jurídica. Então é muito importante que a gente observe que quando é feito ali um relato, né, um relatório sobre alguém, sobre a atuação de uma pessoa, seja física ou jurídica, junto à administração pública, ela deve se ater a critérios objetivos. Então, sobre aquilo que foi solicitado, é a forma com a qual eu devo responder. Eu não devo ali emitir opiniões, tá? Quaisquer que sejam, eu devo apenas me ater aos fatos, àqueles registros que constam em nome daquela pessoa, certo? Em razão de serem informações pessoais, é importante a gente frisar que é expressamente também proibido, tá, que os dados pessoais eles sejam divulgados, certo, para outros fins que não aqueles para os quais eles se destinam, certo? Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma divulgação de um holerite, de que aquela pessoa ela paga algum valor de pensão, ou que ela tenha ali empréstimos consignados, sendo que aquilo não atende ao interesse público, aquilo não é de interesse geral. Estela, mas calma aí, não é de interesse geral que a população saiba quanto aquele servidor recebe, qual o cargo que ele ocupa, quais são os vencimentos dele? Sim, sobre isso há um interesse geral. Porém, não é um interesse geral saber que e como
incide sobre o holerite dele essa questão desses recebimentos. Então, se ele paga um X de pensão, se ele tem ali descontado valores sobre empréstimos consignados, se houve um desconto, está tendo um desconto ali mesmo dentro da folha de pagamento dele sobre um valor de multa ali, uma negociação decorrente de um processo administrativo disciplinar. Sobre isso, não é devido que se dê essa divulgação, tá bom? Então, não, salvo se o interessado permitir que essa informação seja disponibilizada a terceiros. Existe aí também a questão da retificação de informações pessoais, tá? Então, também, gente, é importante a gente mencionar que toda e qualquer pessoa, seja física, né, ou jurídica, ela tem o direito de exigir da administração, certo? Essa retificação. Muitas vezes porque sobre ela pode ter recaído, de repente, algum registro que seja falso, né, que seja inverídico sobre a sua pessoa. Então, imagina que, de repente, ali um servidor público, né, foi vítima de uma perseguição política, ali do seu chefe hierárquico imediato. E aí, por conta disso, foram feitos vários registros ali falsos, né, registros até inidôneos, inverídicos, sobre a sua atuação. E a pessoa consegue, de repente, ali comprovar, através ali de um processo administrativo, a sua inocência. Então, ela vai ter o direito de exigir que a administração refaça, né, retifique as informações do seu prontuário, tá? Então, a pessoa ela tem o direito de pedir tanto a retificação, certo? Quanto uma complementação também, ou um esclarecimento sobre tudo aquilo que seja considerado incorreto, tudo aquilo que seja considerado incompleto, ou mesmo que tenha de repente um duplo sentido ou que esteja ali desatualizado. Então, de repente, a pessoa ela quer que faça uma retificação sobre o seu estado civil. De repente, ela verificou que há ali, né, um relato que consta em seu prontuário pode gerar ali um duplo entendimento. Então, ela quer também uma retificação. Há uma informação ali, de repente, colocada de forma incompleta, né, quanto à sua qualificação, por exemplo, profissional. Então, ali não foram colocadas todas as informações sobre a sua qualificação profissional. Então, ela quer que esses dados sejam ali completados. Ou, por exemplo, às vezes, naquela questão das declarações, né, que são necessárias aos agentes públicos, a declaração anual de bens, de repente verifica-se que tem dados ali que estão incorretos, certo? Eles podem estar tanto incorretos quanto desatualizados. Então, a pessoa também tem o direito de pedir que eles sejam retificados. Eles daí vão precisar ser, então, os fichários, né, os registros, os prontuários, eles vão precisar ser completados ou corrigidos. Isso pode acontecer de ofício, tá? Através até do quê? De uma iniciativa de um servidor público. Então, se de repente, né, um servidor público, ele se depara com uma incorreção quanto a um registro em que ele teve acesso, é dever dele, tá, que ele remeta isso ao seu superior hierárquico, ou então, se ele tiver esse poder, que ele mesmo, de ofício, tome essa iniciativa para a correção daquelas informações, tá? Se essa informação também ela foi fornecida por terceiros, ela precisa ser comunicada a estes. Então, de repente, essa informação foi dada por um outro órgão, né, da administração pública, para que fosse feito esse prontuário. Então, se eu mexo aqui no meu prontuário sobre algo que se refere a um terceiro, eu preciso também, certo, cientificá-lo quanto a essa alteração. Então, aí você vai tanto dar uma cópia disso ao interessado, quanto também notificar aquele outro órgão quanto à alteração dessa informação. Existe também o procedimento de denúncia, certo? Procedimento de denúncia, quando nós falamos, né, de um aspecto administrativo, vão existir aqueles casos em que a denúncia sobre ela é resguardado um grau de sigilo e a não identificação, mas
também existem aqueles casos que o procedimento de denúncia, ele vai precisar ter uma identificação da pessoa, certo? Então, toda aquela pessoa que de repente ela tem o conhecimento ali de que está tendo uma violação da ordem jurídica, né, de regras de conduta, ela pode fazer essa denúncia à administração. E aí, tudo aquilo que se refira à prática o quê? Dos agentes administrativos. Então, a pessoa também tem o direito de fazer essa denúncia. Só que daí, essa denúncia, ela vai precisar ter identificação, então, do seu autor. Tá? Então, ele vai precisar se identificar e ele vai precisar fazer um relato, né, dos fatos, das circunstâncias que ele verificou, que então ele alega a violação ali de algum direito, de alguma prática, né, daquilo que ele entende como indevido. E aí também ele vai, se caso, né, aquele ato, né, aquele ato ilícito, considerado ilícito, aquele ato supostamente ilegal, supostamente, né, que incorra ali numa improbidade, além dos fatos e das circunstâncias, a pessoa deve também indicar se tem, né, quem são os responsáveis pela prática daquele ato e também se houveram pessoas ali que se beneficiaram dele, tá? Se a denúncia ela é apresentada verbalmente, então vem lá, né, um cidadão, uma pessoa física ou jurídica também, e se apresenta perante o órgão para expressar essa denúncia de forma verbal, essa denúncia ela vai precisar ser lavrada a termo, tá? E automaticamente lavrada a termo, o denunciante vai precisar assiná-la. Instaurado o procedimento administrativo, então, aí em relação a uma denúncia, né, a autoridade que for responsável, ela vai ter que tomar todas as medidas que forem necessárias à instrução, certo? Vai precisar observar os prazos legais e, mais uma vez, ela vai precisar remeter esse procedimento, né, a um órgão de consultoria jurídica, certo? É importante que se entenda que o denunciante, ele não é parte dentro do procedimento, certo? E aí, ele não sendo parte, ele pode ser convocado ali para depor, tá? Então, pode ser colhido o depoimento dele. E que esse também, o resultado dessa denúncia, ele deve ser comunicado ali, né, ao autor, né, àquele sobre o qual, né, recaiu a denúncia, tá? Então, ali será, né, então sobre aquele quem recai, ele deve ali ser comunicado, tá bom? Assim como aquele também que faz a denúncia, né, o denunciante, ele também deve ser comunicado quanto ao resultado, né? Então, se foi instaurado o procedimento, se o pedido dele foi arquivado, se vai se abrir, né, um procedimento, um processo de sindicância, quais foram as medidas que foram tomadas a partir daquele pedido de denúncia. Tá bom? Então, esse é um aspecto bem importante a ser observado também após a instauração do procedimento. Com bastante clareza, como eu falei sempre, né? É bem importante que a administração pública ela conceda todas as informações de forma clara, de forma objetiva, de forma transparente. Encerramos então aqui essas visões gerais que se referem ao processo administrativo. Lembrando sempre, né, que a gente vê, eles vão ser regidos, sobre eles sempre vão recair os princípios constitucionais. Sob pena, né, dele ser considerado esse ato administrativo ou esse processo administrativo ser considerado nulo, ser considerado inválido. Lembro também a vocês o seguinte, né, que ainda que aquele ato administrativo sobre ele tenha incidido algum vício, seja num aspecto formal, né, seja num aspecto de competência, esse vício ele pode ser sanado e, consequentemente, aquele ato administrativo ele pode ser convalidado. Para que isso aconteça, precisa ser observados os critérios de razoabilidade, precisa ter a devida motivação e a finalidade de que isso será melhor para o atendimento do interesse público. É muito importante a gente entender que sobre os processos administrativos sempre deve se imperar a questão do
acesso aos interessados, sobre uma linguagem clara e transparente, uma linguagem eficiente, que seja garantido o exercício do contraditório, que seja exercido o exercício da ampla defesa e que seja garantida a devida publicidade de todos os atos ali dentro dele praticados. Então, esses são os grandes nortes, né, dos processos administrativos. E através deles, né, que os servidores públicos precisam se nortear no dia a dia quanto à prática desses atos administrativos. Lembrando que existem ainda, né, aqueles atos discricionários, ou seja, em que há, né, uma liberdade, um poder de escolha, ainda que vinculado, ainda que às vezes bastante limitado, mas em que a administração pública, o agente público pode ali escolher qual a melhor forma, né? Qual o melhor critério a ser adotado na expedição daquele ato administrativo e, consequentemente, na instauração de um procedimento. Então, encerramos aqui essas condições gerais sobre o processo administrativo. Até mais!